Paz e prosperidade, Igreja do Arrebatamento. Estamos diante da palavra do Deus vivo e temos uma revelação para a sua vida, para a minha vida. E essa palavra ela encontra-se na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 22, e discorre a seguir a palavra. O apóstolo Paulo, missionário Apolo e o apóstolo Pedro. O mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as futuras, tudo é de vocês. Tudo é de vocês. Mas vocês são do Messias e o Messias do Altíssimo. Nós somos do Cordeiro e o Cordeiro do Altíssimo. Observe que essa palavra ela é forte e ela engloba toda a nossa realidade de vida. Observe que ele nos traz, nos apresenta tudo o que nós temos buscado, tudo o que nós temos querido, tudo aquilo que nós temos desejado. Observe que ele fala que a liderança da sua igreja, os líderes, sejam eles obreiros, diáconos, evangelistas, pastores, bispos, apóstolos, presbíteros, missionários, ele diz, a liderança da minha igreja é de vocês. Aí ele vai dizer que o mundo, toda essa estrutura a qual nós vivemos, ele vai dizer que é nosso. E o detalhe para essa questão do mundo é que no mundo existem as coisas boas e existem as coisas ruins. No mundo há as bênçãos e no mundo há as maldições. E ele diz que isso pertence a nós. E eu vou entender aqui que precisamos estar posicionados para que nós não venhamos mais a dar crédito, a desejar e a lutar pelas maldições. Porque o caminho que nós estamos vivendo hoje nos remete a mudarmos a postura, o pensamento e buscarmos as coisas que são do reino do Altíssimo. E buscar a santidade e buscar a purificação. Então não compete mais a nós estarmos naquele mesmo ritmo, naquela mesma realidade de maldições a qual nós estávamos vindo até o dia em que ouvimos essa palavra e essa palavra causou uma mudança, uma transformação em nós e, consequentemente, influenciando o nosso pensamento ao ponto de o nosso estilo de vida atual está sendo outro. Por quê? Porque nós demos crédito a esta palavra. E ela é fiel, viva e verdadeira, como você mesmo sabe, para operar milagres, para causar transformações, para trazer benefícios maravilhosos para quem a vive, quem a se dispõe, quem se entrega para os ensinamentos dela, para o poder do Altíssimo que nelas está contido. Então, igreja, observe que ele vai falar que a vida pertence a nós, a morte pertence a nós. Ele corrobora, ele confirma, porque no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Cordeiro do Altíssimo venceu o mundo. E como eu acabei de explanar, que há bênçãos e há maldições no mundo. E observe que em seguida ele já vai trazer as bênçãos, que é a vida, e ele vai trazer as maldições, que é a morte. Ele diz, pertence a nós. Tudo isso pertence a nós. Aí ele vai dizer, as coisas presentes e as coisas futuras pertence a nós. Nós estamos vivendo com uma alegria e nós estamos vivendo em meio a tristezas. Nós estamos vivendo em meio a caos, nós estamos vivendo em meio a paz. Então, há uma mistura na nossa realidade de vida.
Na nossa realidade de vida há uma mistura e nós estamos vivendo um pouco de cada coisa dado a sermos a nossa imperfeição. E por conta disso, por sermos falhos, isso nos leva, com muita ou com pouca intensidade, viver as duas faces. Vivemos as bênçãos e ainda nós nos cedemos de uma certa forma a abrir espaços no nosso comportamento, na nossa vida, para a maldição, para o pecado. E isso é claramente entendido por todos nós, porque cada um de nós temos essa compreensão de que estamos em uma guerra, que estamos vivendo em um confronto de si mesmos ou em si mesmo, e esse confronto é diário, para que possamos vencer as mazelas, para que possamos vencer as nossas fraquezas e imperfeições e a cada dia mais fortalecermos a vivência nos ensinamentos do Cordeiro Santo por intermédio da sua palavra. Então ele vai dizer que as coisas presentes e as coisas futuras pertencem a nós, exato. As bênçãos, as maravilhas pertencem a nós, como também as destruições, as maldições, os sofrimentos pertencem a nós. E ele vai dizer presente e futuro. Então tudo aquilo que está por vir, igreja, pertence a nós. E é preciso que estejamos na presença do Altíssimo para quê? Para que o mal seja bloqueado da nossa vida. Assim como foi no Egito, quando o Altíssimo ele mandou um anjo da morte no Egito, ele ali orientou o seu povo para que o seu povo sacrificasse o cordeiro e com o sangue do sacrifício sinalizassem a sua porta. Porque quando viesse o poder de Deus para aquele mundo pecaminoso, aquele mundo opressor, aquele mundo violento, que é expressado ali, que é uma tipologia do Egito naquele momento, naquela época, naquela circunstância, observe que o povo atendeu e ouviu. E é por isso que a gente precisa estar atento à palavra do Deus vivo, porque quando o mal vier se estabelecer, a sua igreja, o seu povo estará devidamente sinalizado, estará orientado. Então ele vai dizer que tudo é nosso e nós precisamos ter esse cuidado, justamente porque o que está posto diante de mim e de você é a bênção e a maldição. Então eu te convido para que continuemos nessa luta, continuemos nesse esforço, para que o benefício do Altíssimo seja manifestado, seja realizado em mim e em você. E ele vai dizer, mas vocês são do Messias e o Messias do Altíssimo. Então o segredo dessa palavra está em nós sermos e pertencermos ao Cordeiro do Deus Altíssimo. E por que não pertencermos ao Altíssimo diretamente? Observe que antes de alcançarmos, antes de chegarmos ao Altíssimo, passamos pelo Cordeiro. Por quê, irmão Carlos? Porque, como está escrito no Evangelho revelado ao apóstolo João, no capítulo 14, versículo 6, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ó, como a coisa, ela se une, a coisa não é solta, a coisa é conectada. Observe como se conecta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E essa palavra revelada ao apóstolo Paulo confirma esse ensinamento, confirma essa doutrina. Se nós não fizermos uma aliança com o Cordeiro Santo, se nós não mantermos essa aliança com o Cordeiro Santo, se nós não vivermos essa aliança com o Cordeiro Santo, infelizmente nós não vamos poder pertencer ao Altíssimo. E se nós não vamos poder pertencer ao Altíssimo, nós não vamos poder viver no seu reino. Então fica essa palavra para sua reflexão. Eu agradeço, abençoo a sua vida, profetizando
todas as maravilhas do Deus vivo para você e toda a sua família, em nome do Cordeiro Santo.